Olá! Bom, hoje nós vamos falar sobre a pedagogia sistêmica e como o ano está começando, é uma época boa para a gente rever, né, os nossos conceitos de educação e é um momento oportuno para que a gente possa dar andamento à pedagogia sistêmica. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como podemos, né, ter essa postura sistêmica dentro da sala de aula já no início do ano. Vou contar uma pequena história, né? Quando eu estava em sala de aula, eu ainda não tinha o conhecimento da pedagogia sistêmica e nem do sistêmico, mas eu acabei fazendo da forma correta uma abordagem a um aluno, né? Que ficou comigo durante 2 anos, e hoje eu vejo a forma correta como eu trabalhei com esse aluno. E era um aluno que ele tinha muitas dificuldades de escrita e de aprendizagem, né? Quando ele chegou na escola, eu era professora do 4º ano, e aí ele já chegou, já tinha iniciado a turma, os alunos tinham mais ou menos a mesma faixa etária de idade, e quando ele chegou, ele já era um rapaz, ele já tinha 14 anos, então ele estava, né, desproporcional à idade dele ali naquela turma. A princípio, quando ele chegou, ele era um jovem diferente dos outros alunos, que eram crianças mesmos, né? Então já era um rapaz, ele vinha com um semblante mais fechado, ele tinha um corte do cabelo diferente. Então, quando ele chegou, na época eram 3 turmas de 4º ano. Então, quando ele chegou, ninguém queria esse aluno na sala. Por quê? Porque ele seria um aluno que daria um trabalho para o professor. Qual o motivo? Idade, né, de comportamentos. Então, ninguém queria pegar aquele desafio de educar aquele aluno e passar o conhecimento que tinha que ser passado para ele. Na época, eu lembro que a diretora me chamou na sala dela e pediu, né, que eu recebesse aquele aluno e que a partir daquele dia ele seria meu aluno. No momento que ela falou isso, eu até fiquei assim meia constrangida e confesso que não fiquei feliz. Por quê? Porque a minha sala já era uma sala que tinha muitos alunos, né? Era uma sala lotada porque eu sou funcionária pública e trabalhava na rede municipal, então muitos alunos dentro da sala de aula. E as minhas colegas, as outras professoras que também eram professoras do 4º ano, tinham bem menos alunos do que eu. Mas elas não quiseram receber esse aluno que tinha acabado de chegar na escola. E aí a diretora, né, no dia ela não perguntou se eu queria, se... Não, ela simplesmente falou, ele vai ficar contigo. E tudo bem, né, eu acolhi aquele jovem e ele foi para a sala. Nos primeiros dias foi complicado para mim, que não, né, estava trabalhando com crianças de 9 anos, de 8 anos, e chegar um rapaz de 14 anos que sabia ler muito precariamente. E aí esse aluno chegou e eu pensei, poxa, eu vou ter que ajudar ele, né? Não tem como ele ficar na sala de aula e eu não ajudá-lo. Então eu me aproximei dele, né, com amor, com carinho, e comecei ele conversava muito pouco, ele quase não tinha diálogo com os outros alunos, sentava no fundo da sala de aula, e eu comecei a tratar ele com carinho, a tratar ele com amor, e vi que ele, né, que aquele menino, ele era um menino muito sofrido, devido à história de vida dele, e eu me tornei amiga dele. Né? Quando eu me tornei amiga dele, no sentido de, quando eu falo amiga, é no sentido de ouvir e acolher a família dele, né? Porque ele vinha de pais separados, na verdade, ele não conheceu o pai, o irmão dele estava preso, né? Ele era negro, então vem muitas coisas, cabelo cortado mais de uma forma diferente, vestia roupas diferentes, então assim, tinha toda aquela rejeição dentro da escola, até por ele ser muito grande perto das outras crianças. Mas eu vi que aquilo ali era só uma capa, né? Na verdade, ele era uma criança, ele gostava das coisas que os pequenos gostavam, e eu me acheguei a ele, né? Eu não vou relatar o nome dele aqui por preservar a sua identidade, mas é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande e eu espero que nesse momento ele esteja muito bem, né? Então eu fui professora dele do 4º ano e do 5º ano. E eu realmente consegui fazer com esse aluno algo diferente, né? Naquela época, se eu conhecesse o sistêmico, eu saberia que eu trabalhei da forma correta
como o sistêmico nos ensina, né? Mas aquilo ali foi só por instinto mesmo de professor e de querer ajudar. Então ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever muito bem, ele fazia os trabalhos escolares, fazia todas as tarefas, tudo que ele não fazia antes. E eu me lembro, né, que um dia, e aí ele contava tudo que acontecia na família dele, que ele trabalhava, que ele chegava às vezes atrasado na escola, ele chegava muito atrasado. E aí um dia eu fui perguntar qual era o motivo, ele falou, não, porque minha mãe trabalha num bar e ela fica até de madrugada e eu fico com ela, porque eu não tenho lugar para ficar. Então a gente vai embora de madrugada para casa. Então é difícil me levantar de manhã para vir trabalhar, para vir estudar. E aí, mas com conversa, depois eu conversei com a mãe dele, as coisas foram se ajeitando e ele começou a chegar no horário dentro da escola. E fiquei, né, realmente, eu fui a professora que fiz uma diferença na vida dele e eu sei que ele entendeu isso. E eu lembro que quando foi para passar do 4º ano, né, ele passou para o 5º e a mãe dele veio conversar comigo e ela relatou para mim que de todas as professoras que ele teve na vida dele, eu fui a única professora que realmente vi ele como ele era, né? E ela foi me agradecer, né, por tudo que eu tinha feito, pelo tudo que ele aprendeu, e ela falou que o dia que ele chegou em casa e falou, mãe, agora eu realmente tenho uma professora que me entende. Ela foi na escola para me conhecer, porque ela falou, ninguém nunca olhou para ele, sempre discriminou e deixou ele no cantinho. Então eu falei, bom, então se ele gostou da professora é porque realmente essa professora é uma professora boa. E aí a mãe, né, começou a participar da vida escolar dele, com todas as limitações que ele tinha, mas eu acolhi tanto a mãe quanto ele. E ele fez o 5º ano, ele conseguiu formar, né, participou da festinha do 5º ano que nós fizemos. Depois disso, lógico, eu perdi o contato, porque aí ele foi para outra escola, eu também fui transferida para outra unidade escolar na época, mas eu vejo a diferença que eu fiz, né, na vida daquele aluno em acolher tanto ele quanto a família dele. Isso, né, isso já tem uns 5 anos que isso aconteceu. Eu acredito que hoje já está um homem, né? Eu espero que ele tenha conseguido terminar os estudos dele e que tenha encontrado outros professores que ajudou. Mas agora voltando para o tema do início, né, que é o que podemos fazer, né, nesse início de ano, dentro do ambiente escolar e que a gente pode fazer as nossas mudanças adequadas dentro da postura sistêmica. Então, o que a postura sistêmica ela nos ensina? Que quando nós vamos para a escola, nós não somos os primeiros a chegar lá. Nós, professores, não somos os primeiros. Quem a gente tem que acolher e entender todo o processo são os pais. São os pais que chegam primeiro no ambiente escolar. Aí você pode me perguntar, mas por que os pais? Porque os pais é quem deu a vida àqueles alunos, àquelas crianças. E foi com a permissão deles que aqueles alunos chegaram até nós. Sem aqueles pais, nós não teríamos nossos alunos. Então, assim, acolher a família. Então, que cada professor, né, que quando assistir esse vídeo, ele possa entender que se ele for para a escola com a intenção de fazer algo diferente que vai impactar a vida das pessoas, a vida dos seus alunos e a sua vida, porque a sua vida também vai melhorar, ele vai ver que tudo vai fluir melhor dentro do ambiente escolar e também na vida dele, porque ele também, quando ele entra dentro da escola, ele não vem sozinho, ele traz toda o seu sistema familiar, ele traz dentro de si o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, se ele for casado, um pouco do seu esposo. Então, quando nós chegamos dentro de um outro sistema, que é o sistema educacional, cada um de nós leva uma bagagem, e essa bagagem é a bagagem familiar. Então, assim, que cada um de nós, né, quando assistir esse vídeo, possa ter esse entendimento que nós podemos fazer a diferença com a postura sistêmica, que é acolher o aluno e a sua família, através do acolhimento e do pertencimento desses alunos e dos seus pais, tudo vai se tornar mais fácil dentro do ambiente escolar. Com aprendizagem, com algum aluno especial que você possa ter dentro da sua sala. Por quê? Porque existem as leis, né, sistêmicas que regem todo mundo. São 3 leis sistêmicas que em outro vídeo eu vou estar falando sobre isso. Mas essas leis, a gente aceitando ou não, ela acontece. E ela vai acontecer sempre. Mas quando elas estão de forma disfuncional e que ela não funciona da forma correta, isso vai afetar o seu ambiente escolar como a sua vida.
Então, nesse vídeo eu vou falar sobre, eu falo sobre essas coisas, no próximo eu vou estar falando sobre as leis sistêmicas e sobre outros assuntos ligados à pedagogia sistêmica. Então, depois, se você tiver como, clica no sininho e cadastra no canal para você ver mais vídeos e assistir, e coloca lá nos comentários suas dúvidas e o que você quer realmente saber sobre a educação, sobre a pedagogia sistêmica, como posso te ajudar a melhorar a sua sala de aula, algo específico que você tenha na sala de aula que eu possa te ajudar a resolver esses conflitos, né, que existem no ambiente escolar. Então é isso. Tchau e até o próximo vídeo.